estou aqui mais um dia para contar uma experiência que a missionária Miriam Graziello teve ontem no círculo de oração da nossa igreja. O Senhor arrebatou ela em espírito e eu quero que ela conte um pouquinho para nós tudo o que aconteceu sobre essa experiência que ela teve com o céu. Graziello, como foi a sensação e como começou ontem no círculo de oração? Conta para nós. Eu estava na igreja e círculo de oração é dia de terça. E nós estávamos orando, assim que chega a gente ora. E quando a gente terminou de orar de joelho, a gente se levantou. E o pastor falou, bora fazer uma roda de oração. E quando a gente foi fazer a roda, ele foi orando em pessoas, e ele orando, teve pessoas que caíram. O poder foi grande, eu só orava em língua, e eu fui a última pessoa a orar. Quando ele foi orar em mim, me deu uma leveza no meu corpo, e eu totalmente caí para trás, uma leveza mesmo que eu nunca tinha sentido desse jeito, e eu caí para trás. Eu lembro que ele falou, Senhor, o fogo que está sobre a minha vida pode descer sobre a vida dela. E quando ele falou isso, eu caí. Quando eu caí, eu abri o olho, foi como se eu sumi de mim mesma e fui para um lugar de outro mundo. E cheguei num lugar todo totalmente branco. E nesse lugar que eu cheguei totalmente branco, era como se estava tudo branco e eu só via branco. Só que cada vez que era como se eu ia subindo, eu tava subindo pra cima, como se eu tava voando. Cada vez que eu subia, eu via uma luz chegando mais perto. E quando eu cheguei, eu vi um lugar cheio de mato, flores, campo, assim, sabe, bem bonito. Como se fosse um jardim, floresta, cheio de flores, borboleta, pássaro, e tinha um anjo na entrada. E esse anjo na entrada... E esse lugar aí, você descreve aqui na Terra como ele é? O lugar? As flores? Não. Era muito diferente? Assim, as flores que estavam lá, nenhuma que eu vi era flores que tinha aqui na Terra. Nenhuma mesmo. E as flores daqui da Terra a gente acha linda, e as de lá é que é mesmo. Porque é muito, muito, muito linda. Elas são meio... Deixa eu tentar explicar aqui. Cristalizada. Umas flores meio cristalizada mesmo. Brilhosas. Tem umas que tem mais brilho, como se fosse glitter, sabe, nelas. Flores cristalizadas, como se fosse de vidro. Como se fosse de vidro mesmo. Roxa, rosa, várias cores. Eu vi de várias cores mesmo lá. Entendi. Várias. E assim que eu cheguei lá, eu vi um anjo. E esse anjo, ele olhou pra mim, de cabelo castanho, meio chocolate. Ele tava com as asas fechadas. E ela tava com uma roupa branca. E ele olhou pra mim, tava com um papel na mão e uma caneta de ouro. E ele falava assim, Graziello, Rafael, ele falava meu nome todo. O papel era como? Ele estava com papel normal? Não, papel de caderno não. Nem papel de sulfite, nada assim não. Era como se fosse... uns papel meio com umas folhas meio amareladas. Sabe? Entendi. Umas folhas meio amareladas e uma caneta assim, de ouro. A caneta era normal, de ouro. Entendi. E ele escrevia. E quando ele escrevia meu nome inteiro, ele pegava e abria um portão. E esse portão, ele era enorme. Muito, 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 muito enorme. Bem enorme mesmo. Eu não sei identificar metro, centímetro, nada. Largura, nada, porque era grande. E tinha um muro. Assim, um muro assim e a porta no meio. A porta e o muro enorme. E ela abria sozinha. E quando ela abria, tinha uma ponte. E nessa ponte tinha embaixo dela um rio. A ponte era em que local? Era antes do portão ou já dentro, quando você entrava no portão? Eu via dentro, assim que ia abrindo, já via a ponte lá dentro. Entendi. E quando ela aparecia lá dentro, eu subia em cima dela e olhava pro chão e via um rio enorme de água. E era bem azul, água bem azul mesmo. Eu não sei identificar como ela era, cor, nada.
Porque eu sei que era azul, mas não sei qual era a cor daquela água azul. Porque tem vários tipos de azul, né? E ela era um azul bem diferente diferente mesmo. Não como um azul piscina da terra, ou não existe igual? Igual não existe. Um azul limpo. Que você vê hoje em dia a água suja, né? Você ainda pode ver uma água bem limpinha, mas nem tanto. Entendi. E a dele era bem limpa mesmo. E bem cristalizada. E quando eu ia mais pra frente, vinha uma ovelhinha. E ela falava, vem. Ela olhava pra mim e falava, vem. Ela era Como pequena. você identifica essa ovelha? Como ela era, assim? Ela era uma ovelhinha branca, marrom? Ela era branquinha. Não, assim que eu voltei, a primeira coisa que eu falei pro pastor dessa ovelha é que ela era linda. Porque realmente ela era. Eu nunca vi ovelha assim, igual a essa que eu vi. E eu fiquei admirada ao ver ela, tanto que eu fui procurar fotos na internet de ovelhas e não achava. Achava em desenho, mas não em realidade, entendeu? Desenhos que muita gente cria, porque ela era muito linda mesmo, pequenininha. Ela era assim, desse tamanho assim, pequena. Você ficou impactada com essa ovelha. E além disso ela falava. Foi isso que me assustou mais. E ela tinha uns pelos bem branquinhos, limpo. Como de algodão. Era bem branquinho, e era bem fofa ela. E ela ainda falava, vem, com a voz bem mansinha, vem. Aí quando eu seguia ela, eu olhava para um lado, quando eu atravessava a ponte. E eu via adultos andando de bata, como se fosse bata de batismo. Só que não de que o povo usa, que é assim, daqui do braço, sabe? Mas era maior, assim, ela cobria até aqui. De boca aberta, assim, aquelas batas abertas. E até o pé. Não cobria o pé, mas cobria até a parte que chegava perto do pé. E do outro lado que eu olhava, eu via crianças rindo, brincando, correndo. E eu também via animais. E os animais estavam parados, quietos. Tinha uns que estavam andando, comendo. E eu via árvores. Árvores mesmo. Árvores com fruto. Agora eu também não sei identificar nenhum fruto que eu via. Nenhum que eu via lá. Daqui, eu não sei se esse aqui existe na Terra. Sei que era bonito. E eu andava mais pra frente. E quando eu andava mais pra frente, tinha uma escada. E nessa escada eu subia. Eu creio que era 3 degraus. Não cheguei a memorizar isso aí. Sei que eu subia. E quando eu subia, a ovelhinha, ela repetia novamente. Vem. Aí um portão abria, que nem o do primeiro, só que menor. E era um lugar enorme, assim. Eu via gente andando, crianças, mas quando eu ficava na frente, que eu olhava pra frente, eu não sei dizer se era castelo, porque não sei dizer se castelo é daquele jeito muito grande, que era enorme mesmo. Era um paraíso enorme, sabe? Muito lindo. E abria a porta, e quando ela abria um portão dourado, que nem o da frente, só que menor, a ovelha, ela, assim que dava uma brecha para entrar, ela já passava por dentro, ela não esperava, ela passava e falava bem. E quando eu esperava abrir todo, foi aí que eu vi uma luz grande e eu consegui ver 2 anjos na porta. E esses 2 anjos que estavam na porta, eles não olhavam lá para dentro, eles olhavam para fora. E eles estavam com um negócio assim de ouro, segurando na mão. Como se fosse um cabo? Era, como se fosse um cabo, só que de ouro. Ouro mesmo. E bem dourado, assim, segurando na mão, com as asas abertas. E como esses anjos eram? Grande, pequeno? Como as asas dele eram? Ele era assim, esses que eu vi na porta, eles não eram pequenos. Eles não eram igual aos que eu vi, ao que eu vi o primeiro na entrada, que anotou meu nome. Ele era enorme, maior. Ele era praticamente do tamanho do portão que abriu. Só muito alto. Era. Não do primeiro portão, mas do segundo, que também era grande, mas não tão igual ao primeiro. Ele era mais ou menos assim, muito maior. E ele ficava assim, eu via eles. Ele era meio loiro, sabe? Loiro com cabelo cacheado. E tinha as asas bem grandes, abertas, lindas, brilhosas. E eu entrava quando o portão abria todo, só que eu ficava bem atonta por causa do brilho que eu vi. Eu estava filtrando no brilho, mas não conseguia ver nada. E eu chegava a ver um trono, e nesse trono tinha alguém que era o que estava resplandecendo, enorme.
que era o que tava dando aquele brilho total. E do lado dele tinha outro trono, um trono menor, que, assim que eu vi, eu já vi que era Jesus, por causa que tava as furadas, sabe? Que foi aí que eu percebi. E eu via também, no lado de Deus que eu sei que era ele, e de Jesus, 2 anjos, um de um lado e outro de outro. E eles tinham 6 asas. E eles com 6 asas, 2 cobria a cara, 2 ficavam abertas e 2 fechadas. E eles não dava pra identificar rosto, nada, porque eles cobriam mesmo. E na hora eu via eles cochichando, eu via eles falando, mas não entendi o que eles estavam falando, porque eles falavam baixo, porque Deus começava a falar. Então quando Deus começava a falar, eles baixavam a voz. E eu ia entrando. Quando eu ia entrando, eu via a ovelhinha num canto, parada, bem sentadinha. E eu ia mais pra frente. Quando eu ia pra frente, eu tentava ver o que era aquele brilho. Eu queria ver o rosto de Deus. Só que uma voz vinha e falava, não olhe. Quando ela falava não olhe, eu caía e ficava de joelho. E falava, pois tu não pode me ver. E saía, eu ficava assim, meio apavorada, porque a voz essa voz era como? Estrondosa, como se fosse voz de trovão, relâmpago. Quando você tá num mar também e vem aquelas ondas fortes, faz bem forte, era como se fosse algo assim, bem grande mesmo a voz. Você teve medo? Não. A voz era grande, mas medo nenhum veio. Nenhum medo mas veio. Você se prostrou? Mas eu me prostrei assim que ele falou, porque foi estrondosa mesmo a voz. E ele falou comigo. E eu olhei o pé. Eu me prostrava, só conseguia ver o pé. Conseguia ver os 2 pés de Deus e do lado os 2 pés de Jesus. Os pés de Deus era resplandecente. Muito, muito, muito resplandecente. Como se tivesse glitter, iluminador, várias coisas. Só que muita, muita, muita coisa mesmo. Como se fosse um sol? Era. Então você chegou a não ver? Assim, o pé dava pra ver, só que eu via que ele era bem brilhoso. Entendi. Só que o que eu não via mesmo foi o rosto e o corpo. Que mas ele o pé eu falou focava. Que você não podia olhar pra ele. Era. E o pé dele era grande. Eu não sei dizer quanto era o tamanho, nada, porque era assim, ó. Um pé, mais ou menos assim. E do lado eu vi o de Jesus. E eu percebi que era Jesus naquele momento por causa do pé furado. Como era esse furo? Eles eram assim, gente. Ele não era assim, pequenininho, não. Eles eram assim, ó. Bem grande, sabe? Bem centralizado no meio. E aquilo ali, na hora que veio, me deu... na hora que veio, que eu vi ali, me deu um... Não sei dizer, não era tristeza, mas como foi... Remorso? Remorso, dor. Que lembrei, não dor mesmo, mas lembrei que fizeram com ele. Só que assim, o furo não tava coisa ruim de ver, por exemplo, sangrando, nada não. Era como se ela tava curado, mas não podia tampar porque foi grande. Mas tava a parte vermelha já tampada, assim, lateral do meio, né? Mas não tampava o pé. Não, ficava o furo no meio. E ele falava comigo, Deus. E quando ele falava comigo... Você estava prostrada ainda? Estava prostrada, não me levantava mesmo. Não teve reação de nada? Não tive reação de nada, não abriu o mar. De nada? Não abriu o mar. No início que eu cheguei, eu não tive vontade de abrir até o final, só abri uma palavra que foi quando Jesus falou comigo. Você foi ficou depois. Só prestando atenção em tudo? No que ele falava, porque ele falou para eu prestar atenção no que falava, no que ele estava falando comigo. Então, eu obedeci, fiquei calada. E ele falava pra mim, assim, ele falava que eu era preciosa, ele falava, filha minha, tu és preciosa, escolhida por mim. E isso não é para todos, ele falava, isso não é para todos, porque nem todos podem ver o que você está vendo no céu. E ele falava que isso ia servir de testemunho para quando eu voltar pra terra, pra contar. Aí... Quando ele falava isso, ele falava assim, preste bem atenção no que eu vou te falar, não se esqueça, pois é importante o recado que eu tenho para ti, para você passar para a terra. E ele falava para eu falar uma coisa pro pastor, e depois que ele falava para falar uma coisa pro pastor, ele mandava para 2 irmãs. Falava de uma primeiro e depois de outra, e eu escutava. Quando ele terminava de falar dessas 2 irmãs,
que foi as últimas que ele falou, ele pegava e falava que era isso que eu tinha que falar. Era isso que eu tinha que falar para essas pessoas. E ele mandava me levantar. Só que ele mandava me levantar, mas não olhar para ele. E eu me levantava. E ele falava, olha para o lado. E quando eu olhava para o lado, eu via 4 cavalos. E esses 4 cavalos, cada um era de uma cor. Preto, branco, vermelho e amarelo. Não sei dizer em qual ordem estava. Se primeiro era preto, porque eu não reparei nisso. Eu reparei as cores e eu via que cada um desses cavalos tinha pessoas em cima, de acordo com a cor. Em cima do preto tinha um preto, em cima do branco, branco, do amarelo, o amarelo e o vermelho. E os cavalos estavam bravos. E muito. Eles ficavam batendo o pé assim, como se quisessem sair, correr. E eles estavam em que local, esses cavalos? Quando ele mandou você olhar para o lado, onde esses cavalos apareceram? Ele não estava no céu, não. Era como se Deus me deu uma visão para eu ver onde ele estava. Não sei se vocês já viram filmes assim, que você vê do nada alguma coisa aparente, sabe? E ele mostrou assim um negócio assim, e como se fosse uma coisa redonda, e nesse negócio redondo eu via eles. Entendi. E eu via que neles, eles estavam dentro de um lugar preso, não podia sair, era como se eles estavam trancados, não podia. E a parede não era colorida, branca, não. Ela era como se fosse, eu não sei se vocês já viram carvão quando acende e bota em algum canto, né? E você vai assoprando, ele fica enchendo aquele negócio vermelho e some, enche e some. Chamas de fogo. Uma labareda bem forte, quando fica uma labareda forte. E mesmo. eles estavam bravos nessa chama. Uhum. Entendi. E esse negócio de chama, eles não estavam bravos porque tava nisso, eles queriam sair. Era como se eles queriam sair, por isso tava a braveza deles. Eles estavam amarrados, isso? E era. Eles estavam dentro de um negócio, não amarrado. Mas dentro de um lugar local, que eu não via labareda. Assim. E eu vi que na lateral das paredes tinha as labaredas preta com chama vermelho pegando fogo em cima e embaixo. Era horrível. Eu vi, é horrível. Ainda bem que eu não cheguei a ir lá. Deus ainda bem que não chegou a me levar, só chegou a me mostrar. E eu via que eles estavam bravos porque eles estavam presos em um lugar de 4 paredes. Que não podia sair. E na hora eu ficava meio com o olho apavorado. Não me assustava, mas sim apavorada. Porque é uma coisa bem horrorosa. Horrorosa mesmo. O cavalo, você vê assim, você acha até eles bonitinhos, né? Mas quando eu vi aqueles ali, eles me deixaram com medo. Não medo lá, mas sim me deixaram apavorada. E eu fiquei meio abismada com aquilo que eu vi em pé. E Jesus veio até a mim. Ele se levanta do trono e vem a mim e pega na minha mão. E quando ele pegou na minha mão, eu vi furo também na mão dele. Assim, nesse local aqui. Eu vi aqui um furo. Nas duas. Quando eu vi nas duas, eu fiquei meia assim, feliz dele ter vindo até a mim. E ele me falava, não temas. Ele dizia, não temas. É apenas, ele que falava, é apenas uma revelação de Deus para você falar para a terra. E na hora eu escutava, ele me abraçava. E quando ele me abraçava, eu escutava Deus falar. A partir quando ele me abraçava, Deus falava comigo assim: a volta de Jesus, a volta do meu filho Jesus está perto. E naquele momento ele me abraçava. E quando ele me abraçava, era uma sensação boa. E a voz de Jesus não era assim, que nem a de Deus, estrondosa. Ela era uma voz doce, calma, bem a calmaria mesmo, bem calma, sossegada. E ele pegava e soltava, e eu falava assim para Jesus. Na hora que ele terminava de me abraçar, eu olhava para ele, só que não via. Olhava para a mão dele e falava assim: eu te amo tanto. Quando eu falava eu te amo tanto, ele me falava, era como se ele ria no momento e falava: vinde a mim as crianças, porque elas são o reino dos céus. E você, quando você falou eu te amo tanto, que ele falou foi a primeira palavra que saiu da sua boca desse tempo todo que você foi arrebatada. A única coisa que eu consegui falar foi que eu amava ele muito. Entendi. Pode continuar. Aí eu pegava e ele saía de perto de mim e ia sentar no trono de volta, do lado de Deus. E quando eu falava eu te amo tanto, não era só pra ele, era como se era pros dois. Eu falava pra Deus e pra ele, que eu amava muito. E ele sentava e na hora eu olhava assim e Deus falava pra mim:
agora você irá para a terra e contarás esse lindo testemunho dessa linda terra que você veio, que é o céu. E eu olhava para trás, e quando eu olhava a ovelhinha, ela olhava para mim e falava, vem. Quando ela falava, vem, eu ia. E eu seguia ela e o portão abria novamente. Quando ele abria, eu saía e fechava uma porta. Naquele momento eu fiquei meio assim, né, porque eu vi que eu já tava indo embora. Eu já sabia que eu ia embora. E também, quando eu vi que eu tava ali no céu, me perguntaram se eu não tive medo de ter perdido a terra, os meus pais. E o que eu respondi foi o quê? Que não, porque eu tava no céu. Eu falei, se eu morri, eu tô no céu, não no inferno. Essa foi a minha reação, que se eu tivesse morrido, isso foi o que veio em mim. Se eu morri, eu tô no céu, não no inferno. Aí quando você saiu do portão, que a ovelhinha lhe chamou, disse, vem, que você saiu, que atravessou o portão, que o portão fechou, você sentiu que sensação? Que já estava descendo para a terra? Foi porque ele falou que agora eu ia para a terra. Antes de eu sair de lá, ele tinha falado que eu ia para a terra e ia contar esse lindo testemunho. Entendi. E quando ele falava isso, eu já sabia que eu ia embora. E ao mesmo tempo dava uma sensação que eu não queria ir, por causa que ali era lindo. Lindo, 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 grande, muito bom. E não queria sair de perto de Deus nem de Jesus, porque foi incrível estar perto deles, saber que eles estavam falando comigo. Só que aí a ovelhinha, quando eu subi a mesma ponte que eu vim, que eu falei, eu subia nela novamente, só que eu focava na ovelhinha, porque eu achava ela muito bonitinha, fofa, né? Tudo com os pelinhos branquinhos, limpo, muito linda. E ela olhava, e ela virava. Ela tava andando e ela virava pra mim, e em cima da ponte ela virava e ria. E quando ela abria o sorriso e ria, eu percebia que ela sentava e tinha duas patas do lado dela, meio que amarelada, alaranjada, não sei, que era maior do que a dela. E como eu tava olhando muito pra ela, eu levantava a cabeça quando eu via as patas. E quando eu levantava, eu via um leão. E esse leão, ele era grande, a juba linda, muito linda, limpa mesmo, uma juba bem incrível, eu achava muito linda. E ele olhava pra mim e ela tava embaixo dele e ele tava em cima e ele rugia. Ele abria a boca e rugia assim, bem alto, como o filme do Rei Leão que lançaram, né? Que foi um que tem um leão de verdade no filme. E como eles fizeram assim, ele faz isso. E na hora a ovelha dá tchau. Quando ela dá tchau pra mim, vem dois anjos e eles pegam na minha mão e me sobem. E quando eles me sobem, ele atravessa o muro. E o mesmo anjo que eu vi no começo, que foi o que eu falei que tava com as asas fechadas, ele abria e passava a asa sobre o meu rosto. E eu já acordava meia tonta por causa do brilho que eu vi. Que lá é muito, muito, muito claro. Você acordou, quando ele passou a asa no seu rosto, você já retornou na terra, na igreja, isso? Foi, eu já abri o olho assim, o pastor me ajudou a me levantar e eu falei pra ele. Qual foi sua sensação quando você retornou? Chorar. Um choro de alegria. E eu falei que eu tinha visto o céu e falei o que Deus tinha falado pra eu falar pra ele e pras outras irmãs, que estavam lá as duas. E falei o que tinha acontecido. E eu me prostei chorando. Assim que eu me levantei, eu me prostei ajoelhada chorando, porque foi incrível. É isso. E foi isso que aconteceu. Incrível. Que Deus te abençoe. Jesus te ama e eu também. E eu espero que esse testemunho, que é um lindo testemunho isso aqui, é algo do céu, uma revelação, venha edificar a sua vida, porque Deus está vivo. Ele existe. Jesus não morreu. Ele está vivo, ele está em volta. Ele está em volta. Como assim? Voltando. Ele está voltando. Em volta ele foi, mas ele vai voltar também. Porque a partir do momento que Deus falou que a volta do meu filho Jesus está perto, é porque está. E a única coisa que eu falo para vocês é: se revista, busca mais, não liga para o mundo. Não liga para o que vão falar de você, só segue ao Senhor, confia nele, porque a volta de Deus está próxima. Amém? E que Deus lhe abençoe. Jesus te ama.